Olá, sétimo ano, boa tarde. Já encerrada, né, as nossas aulas virtuais sobre o capítulo 2. Hoje nós iremos fazer a correção. Gostaria que cada um pegasse aí os seus livros de língua portuguesa e vamos dar início à nossa correção do livro de vocês, da página 57, que é do texto Eco e Narciso, que é o nosso primeiro momento, ok? Página 57, abram aí. Dê uma pausa aí para vocês abrirem os livros. Vamos lá, vamos corrigir nosso questionário sobre desvendando os segredos do texto. Primeira questão. No primeiro parágrafo do texto, como Diana é identificada? Não preciso que as respostas de vocês estejam iguais às que estão à sugestão aqui do livro. Se estão parecidas, se tem o mesmo sentido, então não precisa vocês apagarem as de vocês, ok? Certo? Vamos lá. A primeira é a deusa dos bosques. Ela é caracterizada, né, como a deusa dos bosques. Corrigiram? Vamos lá. 2. No mito, a ninfa Eco apresenta uma característica que a torna insuportável. Responda qual era essa característica e transcreva do texto 3 expressões utilizadas pelos autores para se referir a esse traço negativo de ninfa. Vamos lá, sugestão de resposta. Falar demais. As expressões utilizadas pelo autor: tagarela, língua incansável, falar pelos cotovelos, prosseguia falando até a exaustão. Então essas são as características, né, que o autor dá à ninfa. Se vocês não colocaram todas, mas colocaram alguma dessas aqui, então corrijam aí, está correta, ok? 3. Analise o terceiro parágrafo do mito e responda as questões. Vamos lá, nós temos um quadro, né, que foi retirado do texto do parágrafo, do terceiro parágrafo. Por que não se cala de vez em quando? Diziam-lhe as amigas. Homem algum suportará uma mulher que fala sem parar, mesmo sendo tão bela como você. Então esse foi o parágrafo retirado do texto. Sobre o parágrafo temos as questões A e B. Vamos começar aqui pela A. Podemos identificar nesse trecho uma ação verbal desempenhada pelas ninfas. Qual é essa ação? Conseguiram aí? Dar um conselho. Então, as amigas, né, aconselhavam ninfa. Então, dar um conselho é a resposta, é a sugestão de resposta. Letra B. Qual era a intenção das ninfas ao desempenharem essa ação? Alertar Eco para a necessidade de falar menos, pois se continuasse falando tanto, nenhum homem a quereria. Então o motivo, né, ela era muito bela, mas sua beleza não atraía os homens. As amigas achavam que ela falava demais, então os conselhos eram a respeito, né, para que ela falasse menos. Vamos lá, nossa quarta questão. Transcreva do sexto parágrafo do texto Eco e Narciso 3 expressões nominais utilizadas pelos autores para identificar o deus Júpiter. Então vamos lá. Conseguiram também essa? Sugestão de resposta. O deus dos deuses, o grande deus, o deus supremo. Se colocaram alguma dessas, está valendo, está correta. O deus dos deuses, o grande deus ou o deus supremo. Foi a forma que ele foi caracterizado, né, pelos autores dentro do texto. Vamos lá, a quinta questão. No sexto parágrafo do mito, lemos a seguinte frase. Aí nós temos dentro do quadro. O deus dos deuses tinha dado mais uma de suas escapadas, e Juno andava por perto, farejando seu rastro. Desse parágrafo nós temos A, B, C, D. Vamos lá logo na nossa letra A. O que o texto, né, o que quer dizer a expressão dar uma escapada nesse contexto?
Conseguiram também? Vamos lá. Significa que o deus dos deuses havia traído Juno. Deu uma escapada, né? Saiu. No caso, havia saído para trair. Então, significa que o deus dos deuses havia traído Juno. B. O que quer dizer a expressão farejar o rastro nesse contexto? Vamos lá? Significa que Juno andava observando-o, desconfiado de que estava sendo traída. Essa é a sugestão de resposta. Letra C. Qual é a relação semântica estabelecida pela palavra e nesse trecho? Consequência. A sugestão de resposta, consequência. D. Nesse trecho, podemos perceber que a deusa Juno perseguia Júpiter como um animal. Que palavra permite essa interpretação? Isso, o verbo farejar, porque quem fareja são os animais, né? O cão que fareja. Então, o verbo farejar é a sugestão de resposta, que é o que indaga, né? Que faz nós observarmos que ele foi, né? Vamos dizer assim, relacionado a um animal. Sexta questão. Para se proteger de Juno, andava farejando seu rastro, entre aspas, Júpiter recorria a superfúgios. Transcreva do texto a expressão que os autores utilizaram para classificar esses superfúgios. Isso, desculpas esfarrapadas. É a sugestão de resposta. Não precisa ser essas mesmas palavras, se tem o mesmo sentido, então deixem a de vocês. Sétima. Para proteger Júpiter da ira de Juno, Eco utilizava superfúgios e digressões. Transcreva do texto a expressão que a deusa utiliza para se referir à divagação de ninfa. Conversa mole ou conversa fiada também dá no mesmo sentido. Aí nós temos a oitava questão. Como você certamente percebeu, o mito é um texto narrativo em que há o desenrolar progressivo de ações. Então, isso que elas vão acontecendo, né, de acordo com o texto. Isto é, a narrativa segue o tempo cronológico. Isso fica claro no seguinte parágrafo. Aí nós temos aí o tempo cronológico. Para quem não sabe, nós temos o dicionário. É bom que vocês deem uma lida. Aí nós temos um trecho. Assim vagou a ninfa por entre os bosques durante muitos anos, até que, um dia, caminhando pelas montanhas, encontrou Narciso, um jovem caçador que havia se extraviado dos seus colegas. Eco, ao colocar os olhos sobre a beleza do jovem, tomou-se imediatamente de amores por ele. Seguiu-o por um longo tempo, imaginando qual o melhor meio de se aproximar dele. Até que, ao pisar num galho solto, despertou finalmente a atenção do moço. Identifica as expressões utilizadas pelos autores para marcar a passagem do tempo. Essas expressões deixam claro que é um momento histórico. Aí vocês poderiam retirar do texto, né, as expressões que definiriam o tempo cronológico. Durante muitos anos, por um longo tempo. Essas expressões não deixam claro o momento histórico. Então, passaram-se alguns anos, não se sabe ao certo quantos, mas isso também, né, dá-nos a intenção do momento que aconteceu, né, que foi um momento marcante, então, tempo cronológico. A nona questão, não vai dar muito tempo aqui, porque já está encerrando o nosso tempo. A nona questão, a sugestão de resposta é um bosque. A 10ª eu vou perguntar. Ao se deparar com Eco, qual foi a reação de Narciso? Indiferença, decepção. Ok? E essa foi a nossa atividade da página 57 a 59, a correção. Espero que vocês corrijam no livro de vocês
e na próxima aula nós corrigimos as outras, ok? Tchau e bons estudos!